Saudações a todos. Vou procurar ler este documento que foi publicado há poucos dias, a conversão pastoral da comunidade paroquial ao serviço da missão evangelizadora. É um documento que tem a ver diretamente com a paróquia. É relativamente longo, vou traduzir diretamente do italiano, não tive possibilidade de traduzir para português. Vamos tentar acompanhar. Introdução. A reflexão eclesiológica do Concílio Vaticano II e as notórias mudanças sociais e culturais das últimas décadas levaram várias igrejas particulares a reorganizar a forma de levar a cabo o cuidado pastoral das comunidades paroquiais. Isso consentiu pôr a caminho experiências novas, valorizando a dimensão da comunidade e concretizando, debaixo, sob a guia dos pastores, uma síntese harmónica de carismas, vocações ao serviço do anúncio do Evangelho que melhor correspondam às atuais exigências da evangelização. O Papa Francisco, desde o início do seu ministério, aqui a referência ao Papa Francisco, porque este documento é da Congregação para o Clero, lembrou a importância da criatividade, que significa procurar estradas novas, ou seja, procurar a estrada para que o Evangelho seja anunciado. A esse propósito, concluiu o Santo Padre, a Igreja e também o Código de Direito Canónico dá-nos muitas possibilidades, muita liberdade para procurar estas coisas. As situações descritas pela presente instrução representam uma preciosa ocasião para a conversão pastoral em sentido missionário. De facto, são convites para que a comunidade paroquial possa sair de si mesma, oferecendo instrumentos para uma reforma, mesmo do ponto de vista estrutural, orientada para um estilo de comunhão e de colaboração, de encontro, de proximidade, de misericórdia, de solicitude pelo anúncio do Evangelho. Primeiro ponto, para a conversão pastoral. A conversão pastoral é um dos temas fundamentais da nova etapa da evangelização que a Igreja é chamada hoje a promover, para que a comunidade cristã sejam cada vez mais centros propulsores e impulsionadores do encontro com Cristo. Por isso, o Santo Padre sugeriu que, se alguma coisa deve santamente inquietar-nos e preocupar a nossa consciência, é que tantos nossos irmãos vivam sem a força, sem a luz, sem a consolação da amizade com Jesus Cristo. Sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido para a vida, mais do que pelo medo de errar, espero que aquilo que nos mova seja o medo de nos fecharmos nas nossas estruturas, dando-nos uma falsa sensação de proteção, em normas, fechando em normas que nos transformam em juízes implacáveis, em hábitos ou costumes em que nos sintamos tranquilos, enquanto que fora existe uma multidão que tem fome de Jesus e repete sem cessar, que nos diz sem cessar, vós mesmos dai-lhes de comer. Levada e empurrada por esta santa inquietude, a Igreja, fiel à própria tradição e ao mesmo tempo consciente da universalidade da sua missão, pode entrar em comunhão com as diversas formas de cultura. Essa comunhão enriquece tanto a Igreja como a própria cultura. De facto, o encontro fecundo e criativo entre o Evangelho e a cultura conduz a um verdadeiro progresso. Por um lado, a palavra de Deus encarna-se na história dos homens, renovando essa mesma história. E por outro lado, a Igreja pode ser enriquecida, e é, efetivamente, pelo desenvolvimento da vida social humana. Assim, de tal modo a aprofundar a missão que lhe foi confiada por Cristo para melhor a poder exprimir no tempo em que vive. A Igreja anuncia que o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Esta palavra de Deus que ama morar, que gosta de viver no meio dos homens, tem uma inexaurível riqueza e foi acolhida pelo mundo inteiro por povos diferentes, promovendo as suas mais nobres aspirações, entre as quais o desejo do encontro com Deus, a dignidade da vida e de cada pessoa, a igualdade entre os homens e o respeito pelas diferenças na única família humana. O diálogo como instrumento de participação, o desejo, o anseio pela paz,
o acolhimento como uma expressão de fraternidade e de solidariedade, o cuidado responsável pela criação. Não se pode pensar, portanto, que uma tal novidade que foi difundida, foi levada até aos confins do mundo, esteja agora incompleta, que está agora ainda incompleta, se possa arrefecer ou mesmo se possa dissolver. Portanto, a missão não pode considerar-se já cumprida, nem pode considerar-se parada. Para que o caminho da palavra continue, então é necessário que nas comunidades cristãs se possa atuar uma decidida escolha missionária, capaz de transformar todas as coisas para que os hábitos, os estilos, os horários, a linguagem e cada estrutura eclesial possa tornar-se um canal adequado para a evangelização do mundo atual, mais do que para a sua manutenção. A paróquia, no contexto cotidiano, contemporâneo. Desculpem, porque é possível. É este título. Esta conversão missionária, que leva naturalmente também a uma reforma das estruturas, diz respeito de modo particular à paróquia como comunidade convocada à volta da mesa da palavra e da Eucaristia. A paróquia possui uma longa história e teve, logo desde os inícios, um papel fundamental na vida dos cristãos e no desenvolvimento da obra pastoral da Igreja. Já nos escritos de São Paulo, pode-se entrever a primeira intuição. Alguns textos paulinos, de facto, mostram a constituição de pequenas comunidades como igrejas domésticas, identificadas pelo apóstolo simplesmente com o termo casa. Nestas casas, pode então intuir-se e ver nascer as primeiras paróquias. Desde o seu surgir, portanto, a paróquia coloca-se como uma resposta a uma exigência pastoral concreta, precisa. Que é de levar o Evangelho mais perto do povo, aproximando do povo através do anúncio da fé e da celebração dos sacramentos. A mesma etimologia do termo torna compreensível o sentido da instituição. A paróquia é uma casa no meio das casas. E responde à lógica da encarnação de Jesus Cristo, vivo e operante na qualidade humana. Portanto, a paróquia, visivelmente representada pelo edifício do culto, a Igreja, é um sinal da presença permanente do Senhor ressuscitado no meio do seu povo. A configuração territorial da paróquia, no entanto, é chamada hoje a configurar-se como uma característica peculiar no mundo contemporâneo, na qual a crescente mobilidade e a cultura digital dilataram os confins da existência. De facto, por um lado, a vida das pessoas identifica-se cada vez menos com um contexto definido e imutável, desenvolvendo-se, pelo contrário, numa casa global, numa village global, é plural, ou seja, numa aldeia global e plural. Por outro lado, a cultura digital modificou de forma irreversível a compreensão do espaço e também a linguagem, os comportamentos das pessoas, especialmente das gerações mais novas. Além disso, é fácil colocar a hipótese de que o constante desenvolvimento da tecnologia modificará ainda mais o modo de pensar, a compreensão que o homem tem de si mesmo e da vida social. A rapidez destas mudanças e como a sucessão dos modelos culturais, a facilidade das deslocações e a velocidade da comunicação estão a transformar a percepção do espaço e do tempo. A paróquia, como comunidade viva de crentes, é inserida neste contexto, no qual a ligação com o território tende a ser cada vez menos percebida e os lugares de pertença se tornam múltiplos. As relações interpessoais correm o risco de se dissolverem no mundo virtual sem empenhamento, sem compromisso, nem responsabilidade para com o próprio contexto relacional. Portanto, entrevê-se que estas mudanças culturais e esta relação que já foi mudada com o território estão a promover na Igreja, graças à presença do Espírito Santo, o novo discernimento comunitário, que consiste em ver a realidade com os olhos de Deus na ótica da unidade e da comunhão. É, portanto, urgente
envolver todo o povo de Deus no empenhamento para colher o convite, que é feito pelo Espírito Santo, por atuar processos de renovação do rosto da Igreja. Terceiro, agora sim, o valor da paróquia hoje. Em virtude deste discernimento, a paróquia é chamada a recolher as instâncias do tempo para adequar o seu próprio serviço às exigências dos fiéis e das mutações históricas. É, portanto, necessário um renovado dinamismo que permita redescobrir a vocação de cada batizado para ser discípulo de Cristo, missionário do Evangelho, à luz dos documentos do Concílio Vaticano II e do próprio magistério sucessivo. Os padres conciliares, de facto, escreviam com longimirança, vendo bem longe. O cuidado pastoral das almas deve ser animado pelo espírito missionário. E em continuidade com esse ensinamento, o Papa São João Paulo II precisava: a paróquia deve ser aperfeiçoada e integrada em muitas outras formas, mas ela permanece ainda um organismo indispensável de primária importância nas estruturas visíveis da Igreja, para fazer da evangelização o perno, o eixo de toda a ação pastoral, como qual exigência prioritária, preeminente e privilegiada. O Papa Bento XVI ensinava depois que a paróquia é um farol que irradia a luz da fé e vem ao encontro assim dos desejos mais profundos, das questões mais profundas e verdadeiras do coração humano, dando significado e esperança à vida das pessoas e das famílias. E finalmente o Papa Francisco recorda que através de todas as suas atividades a paróquia encoraja e forma os seus membros para que sejam agentes de evangelização. Aqui todas estas citações estão aqui colocadas em nota, portanto convido as pessoas a poderem depois consultar o documento que está disponível na internet e promover o estudo. Para promover a centralidade da presença missionária da comunidade cristã no mundo, é importante repensar não só uma nova experiência de paróquia, mas também o ministério e a missão dos sacerdotes que, em conjunto com os leigos, têm a missão, a função, a tarefa, o ministério de ser sal e luz no mundo, lâmpada no candelabro, mostrando o rosto de uma comunidade evangelizadora capaz de uma adequada leitura dos sinais dos tempos, que gera um coerente testemunho de vida evangélica. A partir exatamente dessa consideração, em escuta, em docilidade em relação ao Espírito Santo, é necessário também gerar novos sinais, já não sendo como no passado o lugar primeiro de agregação e da sociabilidade. A paróquia é chamada a encontrar outras modalidades de proximidade, de vizinhança, a respeito nas suas habituais atividades. Essa tarefa não constitui um peso que se deva suportar, mas um desafio que se deve acolher com entusiasmo. Os discípulos do Senhor, seguindo o seu mestre, na escola dos santos e dos pastores, aprenderam, por vezes, através de experiências dolorosas, sofridas, a saber esperar os tempos, os modos de Deus, a alimentar a certeza de que Ele está sempre presente até ao fim da história e de que o Espírito Santo, o coração que faz pulsar a vida da Igreja, reúne os filhos de Deus dispersos no mundo. Por isto, a comunidade cristã não deve ter temor, ter medo de encetar, de começar a acompanhar processos no interior do seu território, em que coabitam culturas diversas, na sua confiante certeza de que os discípulos de Cristo, para os discípulos de Cristo, nada existe de genuinamente humano que não encontre eco nos seus corações. E agora, no coração da Igreja. O ponto 4, a missão como critério guia desta renovação. Nas transformações que estão a decorrer, apesar do generoso empenhamento, a paróquia por vezes não consegue corresponder adequadamente a tantas expectativas dos fiéis, especialmente considerando as múltiplas tipologias de comunidade. É verdade que uma característica da paróquia
é a sua radicação, onde cada uma das pessoas vive cotidianamente. No entanto, especialmente hoje, o território já não é só um espaço geográfico limitado, mas o contexto onde cada um exprime a sua própria vida, feita de relações, de serviço recíproco, de tradições antigas. E é neste território existencial que se joga todo o desafio da Igreja no meio da comunidade. Parece, neste momento, já superada uma pastoral que mantém o campo da ação exclusivamente no interno dos limites territoriais da paróquia, quando frequentemente são exatamente os paroquianos a não compreender esta modalidade portanto, do território assim tão delimitado e sem mobilidade, que aparece já assinalada pela nostalgia do passado, mais do que inspirada pela audácia do futuro. Por outro lado, faz bem precisar que, do ponto de vista canónico, o princípio territorial permanece vigente, plenamente vigente, quando é assim requerido pelo direito. Além disso, a mera repetição de atividades sem incidência na vida das pessoas concretas permanece como uma estéril tentativa de sobrevivência que é frequentemente acolhida pela indiferença geral. Se não viver do dinamismo espiritual próprio da evangelização, a paróquia corre o risco de se tornar autorreferencial e de se esclerotizar, propondo experiências que estão privas, que não contêm sabor evangélico e não agarram missionariamente as pessoas, talvez destinadas só a pequenos grupos. Então, a renovação da evangelização requer novas atenções e propostas pastorais diversificadas para que a palavra de Deus e a vida sacramental possam chegar a todos, de maneira coerente com o estado de vida de cada um. De facto, a pertença eclesial, que hoje prescinde cada vez mais dos lugares de nascimento e de crescimento dos membros e se orienta para uma comunidade de adoção, onde os fiéis fazem uma experiência mais ampla do povo de Deus, de facto, de um corpo que se articula em muitos membros, onde cada membro age para o bem de todo o organismo. Para além dos lugares e das razões de pertença, a comunidade paroquial é o contexto humano onde se atua a obra evangelizadora da Igreja, se celebram os sacramentos, se vive a caridade, num dinamismo missionário que, além de ser um elemento intrínseco da ação pastoral, se torna critério de verificação da sua autenticidade. Na hora presente, caracterizada por vezes por situações de marginalização, de solidão, a comunidade paroquial é chamada a ser o sinal vivo da proximidade de Cristo através de uma rede de relações fraternas projetadas para estas novas formas de pobreza. E em razão do que nós dissemos até aqui, é necessário identificar, portanto, perspectivas que permitam renovar as estruturas paroquiais tradicionais em chave missionária. É isto que o coração da desejada conversão pastoral, que deve tocar o anúncio da palavra de Deus, a vida sacramental, o testemunho da caridade, ou seja, os âmbitos essenciais nos quais a paróquia cresce e se conforma ao mistério em que crê. Eu não estou a fazer nenhum comentário, mas verificamos que estas palavras são, de facto, importantes, não só pela origem, mas pela sua própria verdade. E devemos confrontar com elas. Percorrendo os Atos dos Apóstolos, nós damos conta do protagonismo da palavra de Deus, que é uma potência, um poder interior, uma força interior que opera a conversão dos corações. A palavra de Deus é o alimento dos discípulos do Senhor. Torna-os testemunhas do Evangelho nas diversas condições de vida. A Escritura contém uma força profética que a torna sempre viva. E é, portanto, necessário que a paróquia eduque para... Depois eu vou recuperar. Que a paróquia eduque para a leitura e a meditação da palavra de Deus através de propostas diversificadas de anúncio,
assumindo formas comunicativas límpidas, compreensíveis, que, que deem eco, que narrem o Senhor Jesus Cristo, que lhe o deem a conhecer segundo o testemunho sempre novo do carigma do anúncio. A celebração do mistério eucarístico depois, logo a seguir à palavra, mas em primeiro lugar, é a fonte e o ponto mais alto de toda a vida cristã, o ápice da vida cristã. E por isso, o momento substancial da constituição da comunidade paroquial, onde ela é formada, nessa igreja se torna consciente do significado do seu próprio nome, convocação do povo de Deus que louva, suplica, intercede e agradece. Celebrando a Eucaristia, a comunidade cristã acolhe a presença viva do Senhor crucificado e ressuscitado, recebendo o anúncio de todo o mistério da salvação. A partir daqui, a Igreja adverte a necessidade de redescobrir a iniciação cristã, que gera para uma vida nova, porque é inserido no mistério da própria vida de Deus. É um caminho que, de facto, que não conhece interrupção, não está ligado apenas a celebrações ou a eventos, porque não é determinado em primeiro lugar pelo dever de cumprir um rito de passagem, mas unicamente pela perspectiva da permanente discipulado, pelo permanente discipulado de Cristo, sequela de Cristo. Neste contexto pode ser útil preparar itinerários mistagógicos que toquem realmente a existência. Também a catequese deverá apresentar-se como um contínuo anúncio do mistério de Cristo, com o fim de fazer crescer no coração do batizado, de fazer crescer o coração do batizado até a estatura de Cristo, através de um encontro pessoal com o Senhor da vida. Como nos lembra o Papa Francisco, é necessário voltar a chamar a atenção sobre duas falsificações da santidade que poderiam fazer-nos errar, desviar do caminho e errar na estrada. O gnosticismo e o pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos, mas que continuam a ter uma alarmante atualidade. No caso do gnosticismo, trata-se de uma fé abstrata, apenas intelectual, feita de conhecimentos que ficam longe da vida, enquanto que o pelagianismo induz o homem a contar unicamente com as suas próprias forças, ignorando a ação do Espírito. Neste entardecer misterioso entre o agir de Deus e o agir do homem, a proclamação do Evangelho acontece através de homens e mulheres que tornam credível o que anunciam mediante a sua própria vida, numa rede de relações interpessoais que geram confiança e esperança. No período atual, marcado muitas vezes, frequentemente pela indiferença, pelo fechamento do indivíduo em si mesmo e da recusa em relação ao outro, da rejeição do outro, a redescoberta da fraternidade é fundamental a partir do momento que a evangelização é estreitamente ligada à qualidade das relações humanas. Assim, a comunidade cristã torna própria a palavra de Jesus, que desafia, que leva a sair para o largo. Na confiança que o convite do mestre a lançar as redes garante por si mesmo a certeza de uma pesca abundante. A cultura do encontro é o contexto que promove o diálogo, a solidariedade e a abertura para com os outros, fazendo emergir a centralidade da pessoa. É necessário, portanto, que a paróquia seja o lugar que favorece o estar em conjunto, o estar comunitariamente e o crescimento das relações pessoais duradouras, que consintam a cada um de compreender, de perceber o sentido de pertença, de dar-se conta do sentido de pertença e do querer e de ser bem acolhido. A comunidade paroquial é chamada a desenvolver uma verdadeira e própria arte da proximidade. Se ela coloca raízes profundas, a paróquia torna-se realmente o lugar onde se supera a solidão, que ataca a vida, que contamina, digamos assim, a vida de tantas pessoas, e a paróquia torna-se também um santuário onde aqueles que têm sede vão beber
para continuar a caminhar, centro de constante envio missionário. A paróquia Comunidade de Comunidades. A paróquia é inclusiva, evangelizadora e atenta aos pobres. O sujeito da ação missionária e da evangelização da Igreja é sempre o povo de Deus no seu conjunto. De facto, o Código de Direito Canónico coloca em evidência que a paróquia não se identifica com o edifício ou com um conjunto de estruturas, mas ela é uma comunidade concreta, local, de fiéis, na qual o pároco é o pastor próprio. A propósito disto, o Papa Francisco recordou que a paróquia é uma presença eclesial no território, o âmbito da escuta da palavra, do crescimento na vida cristã, do diálogo, do anúncio, da caridade generosa, da adoração e da celebração. E o mesmo Papa afirmou que a paróquia é uma comunidade de comunidades. Os diversos componentes em que a paróquia se articula são chamados à comunhão e à unidade. Na medida em que cada um recebe a sua própria complementaridade, colocando-a ao serviço da comunidade. Então, por um lado, pode ver-se realizado de forma plena o ministério do pároco e dos presbíteros que colaboram com ele como pastores. Por outro lado, emerge a peculiaridade, ou seja, a característica própria dos vários carismas, dos diáconos, dos consagrados e dos leigos, para que cada um se possa comprometer, possa entregar a esta entrega, esta construção do corpo único. A paróquia, portanto, é uma comunidade convocada pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus e fazer renascer da fonte batismal novos filhos. Reunida pelo seu pastor, celebra o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus e dá testemunho da fé na caridade, vivendo em permanente estado de missão, para que a ninguém venha a faltar a mensagem salvífica que dá a vida. A este propósito, o Papa Francisco exprimiu-se da seguinte maneira: a paróquia não é uma estrutura caduca, exatamente porque tem uma grande plasticidade. Ela pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Embora certamente não seja a única instituição evangelizadora, ela, se é capaz de reformar-se e de adaptar-se constantemente, ela continuará a ser a Igreja, a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Isto supõe que realmente esteja em contacto com as famílias e com a vida do povo de Deus, e não se torne uma estrutura prolixa, mas separada das pessoas, ou um grupo de eleitos que olham para si mesmos. Então, devemos reconhecer que o apelo para a revisão, para a renovação das paróquias, ainda não deu suficientes frutos. Devemos reconhecer isto para que a paróquia possa estar ainda mais próxima das pessoas e estejam também estes vários âmbitos de atividade em comunhão viva, em participação recíproca e se orientem completamente para a missão. Não pode ser estranho à paróquia o estilo espiritual dos santuários, que são verdadeiros lugares de avançada missionária. Aqui, por exemplo, a igreja de Miraflores, que tem, da Santíssima Trindade, tem esta característica, conotada com o acolhimento da vida da oração, do silêncio que restaura o espírito, a celebração do sacramento da reconciliação, a atenção para com os pobres, os peregrinos, que a comunidade paroquial que as comunidades paroquiais cumprem nos vários santuários, ou seja, as peregrinações, as peregrinações que as comunidades paroquiais cumprem quando vão aos vários santuários são instrumentos preciosos para crescer na comunhão fraterna, no regresso a casa, para tornar os próprios lugares da vida cotidiana ainda mais abertos e hospitaleiros. Nesta perspectiva, tem-se a ideia de que o santuário possa conter em si aquele conjunto de características e de serviços que, analogamente, também uma paróquia deve ter, representando para muitos fiéis a meta desejada da própria procura interior
da própria procura interior e o lugar onde se encontra o rosto de Cristo misericordioso com uma igreja acolhedora. Nos santuários, eles podem os seres redescobrir a unção do Espírito Santo, ou seja, a sua própria consagração batismal. Nestes lugares, aprende-se a celebrar com fervor na liturgia o mistério da presença de Deus no meio do seu povo, a beleza da missão evangelizadora de cada batizado, o chamamento a traduzir em caridade nos lugares em que se vive. O santuário aberto para todos, em direção a todos, a paróquia é chamada também a alcançar cada um, sem exceção. Recorda que os pobres, os excluídos, devem ter sempre parte no coração da Igreja, um lugar privilegiado. Como afirmou Bento XVI, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Por sua vez, o Papa Francisco escreveu que a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas existências e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, nos pobres, a prestar-lhes a emprestar-lhes a nossa voz, a colocar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, escutá-los, compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria de Deus, que Deus quer comunicar-nos através deles, dos pobres. Muito frequentemente, a comunidade paroquial é o primeiro lugar de encontro humano e pessoal dos pobres com o volto da Igreja, com o rosto da Igreja. Em particular, serão os sacerdotes, os diáconos e os consagrados a mover-se de compaixão para com a carne ferida dos irmãos, a visitá-los na doença, a suster, ou seja, a suportar, a ajudar as pessoas, as famílias sem trabalho, a abrir a porta a quantos tiverem necessidade de ajuda, com o olhar dirigido ou pousado sobre os últimos, a comunidade paroquial evangeliza e deixa-se evangelizar pelos pobres, reencontrando deste modo o empenho, o compromisso social do anúncio a todos nos seus diversos âmbitos, sem esquecer a suprema regra da caridade, em base à qual todos seremos julgados. Vamos ficar por aqui, para esta parte. Temos um pouco mais de meia hora de gravação. Depois vamos avançar para os números seguintes. Procuremos então acompanhar, estudar, refletir sobre este documento que, como vemos, é dirigido a todos. Não é dirigido apenas a alguns na paróquia, como catequistas ou pessoas ligadas a alguns ministérios. Muito menos é dirigida só ao pároco ou aos sacerdotes. É dirigida, assim, a todos os fiéis. E daí também esta forma de estar a gravar, enfim, não é longe de estar perfeita, nem pela voz, nem pela dicção, etc. Mas, enfim, temos que fazer o máximo que se puder para poder, então, receber esta mensagem do Santo Padre através da congregação para o clero e depois, a partir daí, começar uma caminhada que Deus nos dê a bênção para podermos dar frutos conforme o próprio Cristo nos diz: enviei-vos para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.